Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos conversando com a irmã Marisa, que compartilhava da sua experiência com o Senhor, de ver todo o arranjo de Deus para trazê-la para junto dele, né, na sua igreja. E às vezes a gente nem percebe, como diz lá em João 15,16, né, que não somos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que nos escolhe. É Ele que vai lá e leva as pessoas, faz alguma maneira para que a gente possa receber a salvação. Marisa, e hoje, o que o Senhor tem mexido no teu coração? Quais têm sido as experiências, né, que você tem tido com a palavra do Senhor? Porque todo dia eu acredito que há uma novidade, né? Sim. É algo que eu gostaria muito de compartilhar, como eu tinha falado antes, na importância da alimentação e da oração. Mas, desde o ano passado, né, 2019, como eu tinha compartilhado, eu mudei de cidade, eu estava sozinha lá, então foi um momento que o Senhor começou a realmente trabalhar em mim, porque eu não tinha mais bengalas, né, e assim, também como eu tinha aquele receio de talvez acabar me afastando do Senhor, ou de ficar para baixo, porque eu estava morando sozinha, ou enfim, eu tinha esse receio, então eu queria muito buscar o Senhor, eu tinha aquele temor, eu quero reinar com o Senhor. Né? E eu logo comecei a ler o Esposa em Modelação e eu sempre clamava: Senhor, me capacita a ser a tua esposa, né? Para eu ser a tua esposa, a esposa que tu quer que eu seja, para depois, se tu quiser um casamento para mim, que seja como o Senhor quiser, mas que Ele me capacite primeiramente a ser esposa dele. E eu comecei a me alimentar mais do Senhor e eu vejo assim, começaram muitas provações, por exemplo, na área da rejeição, de vir uma aprovação e na hora talvez eu travar, ou eu ficar para baixo, ou eu chorar, ou ficar desesperada, porque aconteceu talvez algo que era igual ou muito parecido com algo que tinha acontecido no passado, principalmente nesses períodos assim que eu estava com depressão, que eu estava fazendo a faculdade, né? Ali nesses anos de 2014 até 2018, assim, que eu vivi muitas experiências negativas. Na hora eu entrava em desespero, chorava e tudo mais. Eu ia pra cama ou pro sofá e chorava e vinha aquele desespero, mas vinha logo: eu vou ficar nisso e me afundar, que era a minha vontade, ou eu vou orar e vou repreender esses espíritos da rejeição e disso e daquilo. E eu começava a orar. E aí vinha assim, eram tipo crises, né? Porque daí vinha o choro, eu chegava até a me contorcer, às vezes vinha de tudo, assim, né? Mal-estar, calor, às vezes no inverno tava com frio e de repente tava com calor. Porque agora você já tinha o conhecimento, já tinha a luz, né? E agora eu podia escolher. Eu não vou acolher esses sentimentos no meu coração, não vou entrar na onda da depressão. Exatamente. Então, o que eu deixo assim também para todos que estão assistindo, é isso que o Senhor quer. Eu vou me alimentar da palavra, eu vou orar pedindo para o Senhor me mostrar onde eu estou errando nessa palavra que eu li, nesse versículo, ou então se é o material da Vento Sul, às vezes uma frase, um parágrafo, que é o que eu fazia. Eu nunca li um livro direto, às vezes ficava mais uma semana num capítulo só, porque eu lia de novo e orava, e aí pedi para o Senhor mostrar, e no momento que o Senhor mostra também é preciso aceitar aquilo, confessar, e depois pedir para o Senhor trazer provações para eu ter uma atitude de Cristo, né? Então vinham as provações. E era difícil, às vezes eu me levantava, às vezes me amargurava, às vezes me rebelava, mas eu lembrava: não, eu preciso obedecer ao Senhor. Então isso ali é o que mais traz crescimento. É fundamental isso, assim, então de você fazer o uso da palavra, né? Porque isso, assim, esse período de 1 ano que eu fiquei ali na região, eu fiquei um pouco em Westfália, um tempo em Teutônia, que são cidades pequenas perto de Lajeado. Eu tive um bom período que eu estive sozinha, porque eu não tinha... Como teve períodos ali que não tinha culto, ou também teve um período que eu não tinha ainda esse discernimento que eu poderia dar um jeito de ir todo final de semana pra lá, né? Até que depois eu descobri que tinha mais horários de ônibus, antes não tinha, eu achava que não tinha, enfim... Então, o Senhor não permitiu que eu pudesse congregar. Eu só congregava quando tinha micro-regional em Novo Hamburgo e Cachoeira do Sul, que eu dava um jeito de ir em todos, né? Isso eu tinha muito forte dentro de mim. Eu queria buscar o Senhor, eu quero reinar com o Senhor, né? Então, lá em 2018, toda a palavra que eu ingeri, em 2019 começou a fazer efeito,
né? Porque dali eu estava sozinha, então tinha aquilo de tenho que congregar, tenho que me alimentar, assistir todos os cultos de cachoeira, as escolas do reino, né? Mesmo que eu não quisesse, até hoje, assim, eu tenho uma resistência ainda, infelizmente, com a escola do reino, né? Eu tenho um pouco de resistência quanto a isso, porém já houve um crescimento muito grande. E é algo muito bom também que o Senhor vai mudando as provas, né? Depois que ele vê, né, que nessa área já melhorou, já não está mais entrando em rejeição ou não está mais se amargurando, vem outros tipos de provações, né? Como, por exemplo, eu voltei a tocar violão ano passado, né? Eu já tinha mais tempo o desejo, mas vinha aquilo assim, que quem já teve depressão entende, né? Vinha assim uma sensação, por exemplo, eu vou ler tal livro. E aí quando pego o livro para ler, não, mas eu poderia estar lendo tantos outros, por que eu vou ler esse? Não vou ler. E assim era com o violão também. Vou ensaiar, mas não vou ensaiar. Pra quê? Eu não vou conseguir. Eu não sei explicar, mas é algo muito subjetivo que vem. E desde o final de 2018 veio o desejo muito forte de realmente voltar, mas pro Senhor. Porque eu já fiquei 11 anos sem tocar violão. Eu tinha tocado na época de escola. E aí, ano passado, eu compartilhei com o presbítero de Lajeado e acabei, então, conseguindo um violão e pasta emprestados e comecei a fazer as aulas da TV Menorá, sozinha, né? Então, não tinha ninguém que me puxasse. Daí, claro, não era toda semana uma aula nova. Eu não tenho essa autodisciplina, infelizmente. Mas chegou um momento que eu escutava essa de Levitas e vinha aquilo. Em um ano, tu tem que estar bem. Não pode mais ser aquela coisa que ninguém quer ouvir. Então, eu comecei a me mexer, eu preciso começar a ensaiar todo dia, 1 hora, me obrigar. Aí era 10 minutos, eu parava, não queria mais. E tudo com o Senhor começou a ser assim. Ficar mais tempo na Bíblia, mais tempo nos livros, CDs, porque tem muito material, tem muito, muito, muito material. E eu não li quase nada, eu não ouvi quase nada. E escolas do reino, tem tantas escolas, eu comecei várias vezes até aula 5 ou 6 e parava. Eu precisava prosseguir. Aperfeiçoamento dos Santos, a mesma coisa. Eu já estava um ano com mensagens que na época da terapia foi passado para mim e eu nunca tinha escutado. E eu comecei, então, eu tinha aquilo dentro de mim, eu preciso, mas às vezes não tinha força ou parecia que não conseguia aproveitar o tempo. Até que chegou um momento que o Senhor colocou dentro de mim, não, eu vou sim, porque eu tenho tempo, e eu vou fazer, eu vou me obrigar e eu vou dar um jeito. Porque eu não tinha marido, não tinha filhos, eu não tinha emprego, eu tinha emprego sim, mas eu trabalhava só 5 turnos por semana fora de casa. Então o restante todo eu tinha pro Senhor, só pro Senhor. Então vinha também o espírito de culpa e aí isso também tomava muito tempo, porque isso me derrubava muito, por não aproveitar o tempo, porque daí passava uma semana inteira e eu via que eu não tinha me alimentado muito. Então agora, de novembro pra cá, eu coloquei isso muito forte dentro de mim e realmente comecei a fazer. Mas aí vieram as provas para me impedir. Então, quando eu ia para a palavra, vinha o sono. Era muito difícil, assim, a ponto de eu tirar muitos momentos, assim, de dormir, assim, por 5 minutos por dia, vários momentos por dia. Aí eu comecei a dormir só 2, 3 horas por noite, já que durante o dia eu tinha que tirar sonecas, né? Porque eu não conseguia vencer, eu tomava café, enfim, eu lia de pé, eu fazia de tudo, e eu orava e repreendia, e voltava lá pra ter uma parte... Mas realmente, há uma guerra espiritual. Sim, as orações doutrinárias, e eu citava a palavra nas orações, que eu creio muito no poder da oração, né, e com o uso da palavra, e aos poucos, assim, foi mudando. Tanto que agora, assim, dezembro, janeiro, fevereiro, assim, eu consegui me alimentar mais. Eu conseguia ler mais de um material ao mesmo tempo, ouvir mais. Eu comecei a adotar, então, a agenda, que por um período eu não estava adotando a agenda, porque antes eu era presa na agenda. Se dava errado, eu entrava em pânico, né? Eu ficava brava, brigava. E eu larguei, só que daí eu entrei no outro oposto. Desequilíbrio, desordem. Então eu precisava ter equilíbrio. Ter um pouco de agenda, mas ao mesmo tempo não me amarrar naquilo. Porque o Senhor é um Senhor de ordem, porém, ele não é legalista. É assim e acabou. Não é religioso, um ritual, né? Então eu tô nesse processo de equilíbrio. Adotar uma agenda, mas ao mesmo tempo ter essa liberdade do espírito. E isso tem me ajudado muito, porque daí eu tenho conseguido, por exemplo, tem uma listinha que eu fiz pra mim, que eu vou fazendo uma estrelinha lá na agenda todo dia. E pelo menos um deles eu vou escutar na segunda, pelo menos um deles eu vou fazer na terça. E assim, toda semana eu tenho escutado pelo menos um pouco de Levitas, um pouquinho da Escola do Reino, das antigas e da atual. E assim, todas essas coisas que nem aperfeiçoamento dos santos, algo sobre libertação, iluminação.
alguma dessas coisas eu vou fazendo pelo menos uma vez por semana. E tem havido muito crescimento e eu vejo o Senhor abrindo muito entendimento para mim, dando muito discernimento espiritual em coisas mais sutis que antes eu não via, né? E isso tá gerando muito crescimento em vida. E isso é muito bom, assim, muito rico, né? Glória a Deus. Sabe que isso, acredito que é algo que é comum para todos, né? Essa primeira vontade, assim, de tu tentar buscar o Senhor. E eu também tive a mesma dificuldade. Eu lembro quando eu comecei, que enfim, assim, me despertou, Deus me despertou, né? Me propus a estudar a palavra, buscar o Senhor. Que guerra, né? Eu fazia baldes de café, não era nem xícara, era balde para ficar acordada, né? Eu caminhava, eu lembro que era inverno, eu caminhava enrolada no cobertor, porque o sono era incrível, a força pra gente, e sem falar que tu tá ali lendo, e daqui a pouco tua cabeça começa a viajar noutra preocupação, numa coisa que não tem nada a ver, né? Então, realmente, eu acredito que seja para todos, né, essa guerra, porque a nossa carne e o inimigo não querem que a gente busque a palavra, né? Não querem que a gente... Porque sabe que se a gente chegar a conhecer a verdade, a gente vai ter luz para decidir o que a gente quiser e a gente não vai querer mais as trevas nos dominando, né? Então, eu acredito que muitos irmãos também têm histórias, assim, de ter que caminhar lendo a Bíblia para conseguir ler, né? Eu lembro quantas escolas ministeriais, eu escutei caminhando, com um caderno na mão, mas caminhando e anotando, porque era o jeito para mim conseguir, para mim não dormir, né? Até aquilo romper, né? Até aquele hábito ser algo comum, algo normal, e daqui a pouco... E alimentação é como o estômago natural. Quando a gente come pouco naturalmente, porque o nosso estômago é elástico, né? Então, quando a gente come pouco, tu só come aquilo, e daí tu já tá satisfeito. Mas tu vai comendo mais, e vai comendo mais, e vai comendo mais, o estômago vai alargando, né? Prova é que há cirurgias, né, de estômago para as pessoas perderem peso. E o alimento espiritual é a mesma coisa. Nosso estômago espiritual, se isso existe, né? Se você se alimentar pouco você vai querer. Mas se você forçar, e tem vezes que tu tem que fazer só por esforço, não porque tu quer, nem porque mas porque você decidiu aquilo e que você vai ouvir, que você vai escutar, né? E daqui a pouco aquilo rompe dentro de nossas barreiras, e quando vê aquilo já é algo normal, né? Então, todos nós precisamos forçar, como diz a palavra, né? Que o reino do Senhor, ele é alcançado por esforço, né? E são esses que se apoderam dele, né? O que é o esforço? É aquilo que é a tua parte, que não é parte de Deus, né? Por exemplo, é minha parte levantar cedo para buscar Deus. É minha responsabilidade eu ir lá acessar a escola. Deus não vai fazer isso por mim, né? A parte dele, ele faz. Então, vem o nosso esforço, né? Então, é muito importante, né, que todos nós venhamos buscar o Senhor, e se a gente enfrentar alguma dessas dificuldades, né, que é sono, é preguiça, inclusive no seminário foi compartilhado, né, que a gente tem preguiça de buscar Deus. E isso se levanta em todos nós, mas basta uma decisão, assim como a Marisa falou, não, eu vou começar, né, e a gente firmar que Deus dá a vitória, né. Então, eu agradeço aqui a tua presença de vir compartilhar conosco. Eu creio que Deus vai continuar sempre essa obra até Jesus voltar, né? E Deus realmente vai dar vitória para todos nós. Amém. Agradeço também por poder estar aqui mais uma vez e desejo a todos que o Senhor esteja operando em cada um conforme a sua vontade, em nome de Jesus. E vamos perseverar na mesa, né? Sim, sempre. E algo que eu deixo assim, ir contra a vontade, se obrigar, né? O sono, eu creio que seja o primeiro obstáculo. Aí depois que os espíritos do sono percebem que você vai perseverar, vem outros espíritos e vêm também. Então, a oração em cima da palavra. Palavra e oração, os dois juntos. E repreendendo esses espíritos, com certeza todos obterão vitória. Em nome de Jesus. Então fica aí para você que estava nos acompanhando, que Deus possa te dar a vitória também em todas as áreas que hoje você tem batalhado diante do Senhor, porque enfim, todos nós temos fraquezas, temos coisas que nós levamos diante de Deus, para que Deus possa transformar o nosso coração
E Deus já nos deu essa vitória, na verdade, né? Na cruz, nós já somos vencedores em Cristo Jesus, só precisamos tomar posse, negar nós mesmos e deixar que essa obra continue e opere nos nossos corações. Então, até a nossa próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.